Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Por meio dessa opção, você apoia o canal selecionando uma entre as 3 opções de assinaturas disponíveis. Clique no botão Seja Membro e saiba mais. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. A ciência linguística. O exercício da linguística como ciência é uma atividade complexa e pouco conhecida. Os linguistas são frequentemente anônimos e os grandes nomes da área são desconhecidos do grande público. A linguística história é a disciplina da ciência linguística que estuda o desenvolvimento histórico de uma língua. Nesse sentido, parte do trabalho dos linguistas consiste em desvendar as origens das línguas, as influências sofridas e exercidas e as mudanças ocorridas no transcorrer do tempo, entre outras questões relativas às suas lentas transformações e derivações. Debruçados sobre inscrições e manuscritos antigos, os linguistas modernos identificam a existência de cerca de 3.000 línguas faladas no mundo atualmente. E mais ou menos a mesma quantidade de línguas já extintas, as quais foram faladas em algum momento da nossa história. Contudo, essa estimativa de cerca de 6.000 línguas conhecidas não inclui dialetos, que se referem às línguas que não geraram registros escritos. Já as línguas, por outro lado, sempre deixam algum tipo de registros escritos, os quais foram agrupadas pelos linguistas em cerca de 12 famílias linguísticas mais importantes, e outras cerca de 50 de menor expressão. Os arranjos que culminaram com o agrupamento das línguas em famílias levam em consideração características que envolvem as origens e afinidades mútuas. Entender, por exemplo, as características que formam laços de parentesco entre línguas tão distantes como o português, o sânscrito e o hindu, motiva os linguistas a persistirem na procura por uma protolíngua única, a qual teria sido falada pelos nossos ancestrais em algum momento entre o Paleolítico Superior e o início do Mesolítico. A partir dessa protolíngua derivariam todas as línguas faladas na Terra. O desempenho em desvendar, organizar e correlacionar as línguas tem levado os linguistas a algumas descobertas bastante inusitadas. Entre elas, a surpreendente semelhança verificada entre algumas palavras presentes tanto nas línguas usadas pelos povos indígenas do continente americano, faladas desde a época da América pré-colombiana, como nas línguas faladas pelos antigos povos do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Índios araucanos do Chile, para designar cidade, usam a palavra car, semelhante a carte, a palavra fenícia para cidade. A palavra araucana para sol é anta, a mesma usada pelos antigos egípcios. Sumérios já usavam a palavra baal para machado, e os araucanos também. A palavra talak, da língua maia, que significa não sólido, é semelhante a Talaf, o nome da deusa do caos da Babilônia, que também se assemelha a Thalassa, que significa mar em grego, e também a Tlaloc, o deus asteca da chuva. Shapash é o deus sol dos índios Klamath, do Oregon, nos Estados Unidos, e também o deus sol de outro povo, os sumérios. Essas curiosas semelhanças apontadas pelos estudos linguísticos escapam a qualquer tentativa de classificação. A organização e a classificação das línguas. No século XVIII,
Os primeiros linguistas descobriram que o português, o védico e o hindu descendiam de um mesmo e único tronco linguístico, o indo-europeu, que também inclui o armênio, o grego, o russo e o alemão, entre muitas outras línguas. Nos dias de hoje, cerca de metade da população mundial tem como idioma nativo uma das 444 línguas ou dialetos ligados a esse tronco indo-europeu. A organização das línguas e das famílias de línguas deve ser imaginada como uma árvore, cujo tronco se ramifica, gerando galhos e folhas, com diferentes níveis de relação, todos unidos por um tronco e uma raiz única. Fazendo um paralelo com uma árvore genealógica, por exemplo, os troncos maiores representariam os bisavós, os troncos menores representariam os avós, os galhos, os pais e os tios, enquanto que as folhas representam os filhos, sobrinhos e primos. Dessa forma, na árvore linguística, teremos que as línguas românicas, que incluem o romeno, o espanhol, o português, o italiano e o francês, se alojam no galho das línguas latinas, que, por sua vez, encontram origem no tronco celta-ítalo-tocariano, que, por fim, se conecta ao grande tronco proto-indo-europeu. Ao tronco proto-indo-europeu se unem ainda outros grandes troncos, como o urálico, o afroasiático e o dravídico, entre outros. E todos esses troncos maiores se unem ao tronco principal da língua-mãe. A organização dessa árvore linguística, com suas folhas e seus ramos, com seus galhos grandes e pequenos, e suas divisões do tronco principal, já está bastante evoluída. Atualmente, sabemos que essa árvore incorpora cerca de 6.000 línguas, distribuídas em 12 grandes troncos, que representam as 12 famílias linguísticas principais, e outros 50 galhos menores, que englobam as 50 famílias linguísticas de menor expressão. A linguística histórica. A grande discussão entre os linguistas atualmente se refere ao tronco principal, que une todos os galhos e troncos menores. Nesse sentido, os linguistas têm se esforçado em correlacionar as línguas, comparando suas estruturas e analisando as influências mútuas. Dentro desse contexto, os estudos que têm sido promovidos consideram fortemente o contexto histórico e social no qual os falantes das línguas encontram-se inseridos. Com esse foco, os linguistas têm promovido grande número de comparações entre as várias línguas, faladas ou extintas, cujos resultados comparativos demonstram a presença de características comuns, que apontam no sentido de ter existido uma língua-mãe original, de onde derivariam todas as outras. Nesse ponto, os estudos linguísticos parecem confirmar a crença mitológica de diversos povos antigos, os quais frequentemente incorporam mitos que descrevem a dispersão das línguas pelo mundo. Na maior parte do mundo contemporâneo, o mito mais conhecido sobre o tema é a bíblica história da Torre de Babel. O episódio narrado no livro do Gênesis conta que a multiplicação das línguas foi um castigo divino, em resposta à pretensão humana de construir uma torre, cujo topo atingiria os céus. Os mitos da antiga civilização chinesa narram histórias nas quais a divisão da língua original se relaciona com o desvio do bom caminho. O mito narrado na mitologia persa conta que Ahriman, uma divindade maléfica, pulverizou a linguagem dos homens em 30 idiomas. No Popol Vuh, um dos livros sagrados dos maias, encontra-se o lamento divino proferido quando os deuses partiram da sua cidade de origem e perceberam que as línguas das tribos haviam mudado, e o fato de ter deixado de haver uma língua única entre os homens. Mas, independentemente dessa convergência entre as pesquisas linguísticas e as narrativas mitológicas, o fato é que, quando os linguistas conseguiram estabelecer modelos confiáveis para identificar as relações familiares entre as línguas, os estudos evoluíram para um modelo bastante aceitável, que envolve a presença de uma língua ancestral para cerca de metade da população mundial,
o proto-indo-europeu. Mas a ambição da linguística histórica é bem maior. Dispondo das reconstituições das línguas ancestrais de grande parte das famílias linguísticas mais importantes, os linguistas empenham-se agora em achar as relações entre as próprias protolínguas. Mas o material disponível para a condução de um estudo tão ambicioso é significativamente limitado. Embora o estudo e pesquisa das protolínguas derivem de cuidadosos modelos científicos, elas não passam de modelos e, como tal, são vazias de informações consistentes. Nesse ponto, os estudos avançam com base na cultura, pois outras evidências mais ricas em informações já estão escassas. Sabendo que a linguagem produz e reflete a cultura de uma população, os linguistas podem se fundamentar nas palavras reconstituídas da protolíngua para inferir, com alguma margem de confiança, os hábitos dos povos que a utilizava. Com esses dados, é possível retroagir para pontos de convergência mais antigos, que remetem a outros grupos linguísticos aparentemente não relacionados. Embora a teoria pareça um pouco complicada, a prática se revela mais fácil. Tomemos como exemplo as palavras homem e terra, que se assemelham tanto entre as línguas da família indo-europeia como no grupo semítico. Em hebraico, uma língua do grupo semítico, as palavras são Adam e Adamá, respectivamente, derivadas de uma raiz comum do proto-semítico. Em proto-indo-europeu, a palavra de Heghon apresenta os dois significados. No latim, derivada do indo-europeu, foi conservada a parte final do vocábulo de Heghon original, de onde surgiu homo e humus, respectivamente. Estas, mais tarde, evoluíram para as palavras da língua portuguesa homem e terra. Dessa forma, embora não exista nenhuma origem ou evolução em comum entre as palavras do grupo semítico e da família indo-europeia, verifica-se uma maneira muito parecida sobre como os falantes dessas línguas entendiam e classificavam o mundo. Quando são comparados os resultados dessa metodologia linguística com as descobertas arqueológicas e genéticas, os estudiosos chegam à mesma percepção. É possível agrupar os grandes ramos em outros sucessivos ramos cada vez maiores. E assim, dentro desse amplo entendimento, chega-se à formulação do conceito das hipotéticas superfamílias linguísticas. A classificação das línguas. Família linguística é um conceito associado a um grupo de línguas rigorosamente identificado, e seus membros costumam derivar de uma língua ancestral comum. Essa língua ancestral comum é geralmente pouco conhecida, tendo em vista que a maioria das línguas apresenta uma história escrita reduzida. Mas mesmo no caso de uma reduzida história escrita, ainda é possível recuperar algumas das suas características, através da aplicação de métodos linguísticos de comparação, os quais foram desenvolvidos ainda no século XIX e cuja aplicação pode demonstrar a validade da organização das famílias e grupos de línguas reconhecidos pelos linguistas. O ancestral comum de uma família é chamado de protolíngua, a qual geralmente não é conhecida por meio de registros escritos, uma vez que seu uso teria sido feito antes do tempo da invenção da escrita. As superfamílias linguísticas se dividem em famílias menores, e as línguas que não se encaixam em nenhuma classificação são chamadas de línguas isoladas. Mas existem grandes divergências entre as distintas correntes linguísticas, de forma que diferentes linguistas costumam classificar as línguas de maneira nem sempre coincidentes. De qualquer forma, os estudos linguísticos mais influentes costumam agrupar as línguas faladas no nosso tempo entre as seguintes famílias linguísticas: família das línguas indo-europeias, família das línguas afroasiáticas, família das línguas dravídicas, família das línguas urálicas, família das línguas nígero-congolesas, família das línguas sino-tibetanas, família das línguas
esquimó-aleutianas e família das línguas austronésias. Todas essas são famílias de línguas com origem comum, mas, adicionalmente, também costumam ser consideradas outras famílias linguísticas, as quais não possuem origem comum, mas são formadas pelo conceito de afinidade regional, que são famílias de línguas com pouca ou nenhuma afinidade linguística entre si, mas que são faladas por grupos estabelecidos em regiões próximas. E nesse caso, também figuram entre as famílias das línguas faladas no nosso tempo a família das línguas caucasianas, a família das línguas altaicas e a família das línguas do Sudeste Asiático. Além dessas 11 famílias maiores, existem também outras famílias linguísticas, como é o caso da família das línguas ameríndias e da família das línguas aborígenes da Austrália, entre outros exemplos. Mas esses são agrupamentos linguísticos menores no que se refere ao número de falantes, muito embora essas famílias linguísticas costumem apresentar uma elevada quantidade de línguas. E os processos de formação e desenvolvimento linguístico de alguma dessas famílias serão temas dos próximos vídeos dessa série, que fala sobre a história das línguas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal, torne-se membro, selecionando uma entre as 3 opções de assinatura. Valeu, galera! Uma boa semana pra gente! Aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the